Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui, ali no fundo, é o centro de oração aqui no Vale da Bênção. Eu vou ministrar hoje, né? Aqui na igreja Vale da Bênção. Tem um centro de oração e tem uma igreja lá no comecinho, o centro é aqui embaixo. E eu estava refletindo isso. Tem pessoas que vão orar só quando as coisas ficam difíceis. Quando ele passa por problema familiar, financeiro, e aí ele começa a orar para valer. Entenda isso. Você precisa ter uma vida de oração antes da luta, antes de vir a dificuldade. Porque muitas vezes, quando vinha a dificuldade, alguns até conseguem. Começa a subir um monte, começa a fazer campanha, fazer propósito para tentar vencer a dificuldade, mas tem uns que ainda já estava sem uma vida de oração, veio os problemas, veio as dificuldades, aí que não ora mesmo. Entenda só, muitas das nossas batalhas no fundo é algo espiritual. E o espiritual você vence com armas espirituais. O espiritual você vence com armas espirituais. Então, a chave é uma vida de oração. Desde o começo da minha fé, o meu pai na fé, na época, ele incentivava a oração, ele falava da oração. Depois ele foi mudando a visão, mas a minha visão nunca mudou. Eu sempre acreditei e acredito que a oração pode mudar tudo. Eu acredito que a oração é capaz de transformar, de curar, de libertar. Por isso que eu me esforço para orar. Não é que é fácil orar. Ah, pastor, é fácil orar. Não, não é fácil. Às vezes a sua carne não quer orar. Às vezes o seu corpo não quer orar, o seu espírito. Às vezes você está angustiado, mas a oração é tudo. Entenda só, se você ora 10, 15 minutos, você nem começou a orar ainda. Se você ora 10, 15 minutos por dia, você nem começou a orar ainda. No mínimo, eu gosto de falar, eu falo da oração em línguas, mas para tudo, no mínimo é 1 hora de oração. Muita oração. Muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu vim de São Paulo para cá, mais ou menos gastei 2 horas. Eu vim orando no espírito, orando em línguas. Eu ganhei 2 horas, eu ia ficar 2 horas no trânsito, porque o caminho é esse, sair da cidade de Ribeirão Pires. Então, eu vim orando. Entenda só. Você quer resultado na sua vida espiritual? Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você gasta em oração? E num dos Podercast, o último que eu fiz com o apóstolo Denade, que vai entrar passando esse sábado no outro, agora eu não lembro qual é o número do Podercast que ele fez, ele falou assim, quem não ora, ele acha que nem convertido é. É uma palavra muito forte. Quem for assistir vai ser impactado tudo que ele falou. Quem não ora, ele acha que nem convertido é. E eu falo assim, quem não ora está morrendo espiritualmente. Às vezes ele se converteu. Eu sei que a pessoa novo convertido tem dificuldade de orar, ele não sabe como orar, ele tem as suas lutas. Mas tem pessoas de anos na igreja. Tem pessoas que 10, 15, 5 anos, e a vida de oração dessa pessoa é superficial. A vida de oração dessa pessoa é fraca. A vida de oração dessa pessoa é sem força. Esse vídeo aqui é só para incentivar você a orar mais. Se você orava meia hora, você vai orar 1. Se orava 1, vai orar 2. É orar mais. É orar mais. Eu quero que você escreva aí no comentário desse vídeo, eu vou orar mais. Eu vou orar mais. Eu quero que você escreva aí no comentário desse vídeo e você possa nos ajudar, esse canal. Eu estava pensando nisso, quando eu fui pastor local, o que eu mais peguei no pé das pessoas, o que eu mais incentivava as pessoas era ter uma vida de oração. E, irmãos,
mesmo eu pregando sobre oração, eu falando sobre oração, eu incentivando sobre oração, o povo não orava. Alguns começaram a orar, mas a grande maioria continuaram na vida medíocre, de oração fraca, pequena, ou passar 2, 3 dias sem falar nada com Deus. Teve um momento lá que eu até pensei, eu vou desistir. Não adianta. O povo não quer orar, vou desistir. Eu vou orar e quem quiser orar vem comigo. Mas Deus não fez eu desistir. Eu pensava, não vou parar de ficar pegando no pé do pessoal para orar, eles não querem orar mesmo. Então o problema é deles. Mas Deus colocou no meu coração que às vezes uma vida que é desperta, 2, 3, talvez não vai ser a multidão, vale a pena. E aí eu estava lembrando disso nesse dia, o meu canal, estou fazendo isso, meu canal, através das lives que nós falamos sobre oração em línguas, incentivando a pessoa a orar 1 hora em línguas todo dia, até através do podcast, que muitos do foco, né, alguns é específico sobre oração em língua, outros é outra área, mas se você pegar a chave de todos os podcasts, todo podcast, eles falam de relacionamento com Deus, de intimidade, de comunhão, isso você só vai ter com Bíblia e oração. Eu não vou desistir. Talvez uma pessoa que for despertada, talvez 1 ou 2 pessoas que talvez vai ser tocado por esse vídeo aqui. Vai ser tocado com esse vídeo. Vai ter valido a pena. Vai ter valido a pena. Então, se você está na mesma unção, no mesmo entendimento, se você sabe que realmente precisa o povo orar, eu quero que você já deixe o like aí. E se não é inscrito no canal, se inscreva. A oração pode mudar tudo. A oração é a chave da vitória.